Você já parou para perceber como está sempre explicando suas conquistas para os outros? Como precisa postar aquela foto do carro novo, contar sobre o aumento de salário, mostrar onde está jantando hoje? Existe uma fome constante dentro de você por reconhecimento, por validação, por provar que está vencendo na vida. E no fundo, muito no fundo, você sabe que isso é uma prisão. Eu sou Salomão, o homem que acumulou mais riqueza do que qualquer outro na história da humanidade. E vou te contar algo que pode soar estranho nos dias de hoje. A verdadeira riqueza cresce no silêncio. Ela se multiplica longe dos olhares. Ela se fortalece quando você para de precisar provar alguma coisa para alguém. Enquanto você gasta energia tentando impressionar pessoas que nem se importam verdadeiramente com seu sucesso, homens sábios estão construindo impérios invisíveis. Eles não precisam da aprovação de ninguém, porque aprenderam algo fundamental. O poder real não precisa ser anunciado. Ele simplesmente existe. Neste vídeo, eu vou compartilhar com você as 5 regras secretas que usei para acumular riqueza de uma forma que poucos conseguem compreender. Estas não são apenas estratégias financeiras. Elas vão transformar quem você é por dentro. Vão te ensinar a ser um homem que age com propósito, que constrói no silêncio e que protege suas conquistas da inveja e da interferência alheia. Você está cansado de depender da opinião dos outros para se sentir bem consigo mesmo? Então chegou a hora de aprender o poder da discrição. Chegou a hora de descobrir como os verdadeiramente ricos pensam e agem quando ninguém está olhando. Se você está pronto para essa transformação, para se tornar alguém que não precisa mais provar nada para ninguém, se inscreva neste canal agora. Porque o que você vai aprender aqui vai mudar completamente a forma como você vê a riqueza e o sucesso. Vamos começar com a primeira regra secreta. Número 1. O valor espiritual da discrição. Você conhece aquela sensação de vazio que vem depois de contar uma conquista para alguém? Aquele momento em que você percebe que a pessoa do outro lado não está realmente feliz por você, e pior ainda, você sente como se tivesse perdido algo precioso no processo de compartilhar? Essa sensação não é coincidência. É sua alma te avisando que você acabou de desperdiçar uma força espiritual poderosa. Eu sou Salomão, e durante meus anos como rei, aprendi algo que poucos homens compreendem. A discrição não é apenas uma virtude social. Ela é uma força espiritual que protege e multiplica tudo aquilo que você está construindo. Quando você mantém suas conquistas e seus planos em silêncio, você está criando um campo de energia ao redor deles que os protege de interferências externas. Pense na semente que cresce debaixo da terra. Ela não anuncia sua presença, ela não chama a atenção para si. Ela simplesmente cresce, nutrindo-se da escuridão, do silêncio, da umidade secreta do solo. E quando finalmente emerge, ela o faz com força total, já estabelecida, já forte o suficiente para resistir às tempestades. Essa é a metáfora perfeita para como a verdadeira riqueza deve ser construída. Mas o que acontece na nossa época? Os homens plantam suas sementes na superfície, sob a luz do sol, gritando para todos verem. Eles postam sobre seus projetos antes mesmo de começar, Los. Eles falam sobre seus sonhos como se fossem conquistas já realizadas. E então se perguntam por que nada dura, porque tudo o que constroem parece frágil, porque sentem como se estivessem sempre recomeçando. A resposta é simples. Eles não compreenderam o valor espiritual da discrição. Eles não entenderam que existe um poder sagrado no silêncio, uma força que se perde quando você expõe prematuramente aquilo que ainda está em formação. Durante minha juventude, antes de me tornar rei, eu observava meu pai, Davi. Ele era um homem de grandes conquistas, mas raramente falava sobre elas antes de realizá-las. Quando ele decidiu enfrentar Golias, não saiu anunciando para todo o acampamento israelita.
Ele simplesmente pegou suas pedras, foi até o vale e fez o que tinha que ser feito. A vitória falou por si. Anos depois, quando me tornei rei e comecei a acumular riquezas, eu apliquei esse mesmo princípio. Minhas caravanas comerciais saíam silenciosamente. Meus acordos eram feitos discretamente. Minhas construções começavam sem fanfarra. E sabe o que aconteceu? Cada projeto se tornou mais forte do que o anterior. Cada investimento gerou retornos maiores. Cada vitória se multiplicou em 10 outras vitórias. Isso acontecia porque a discrição protegia meus planos de 3 forças destrutivas que atacam todo homem que busca prosperar. A primeira é a inveja. Quando você anuncia seus planos, você acorda a inveja nas pessoas ao seu redor. E a inveja é uma força espiritual real que pode sabotar seus esforços de maneiras que você nem imagina. A segunda força destrutiva é a dúvida externa. Quando você compartilha um sonho ainda imaturo, você abre espaço para que outras pessoas plantem sementes de dúvida em sua mente. E essas sementes de dúvida crescem mais rápido que qualquer planta daninha, sufocando sua confiança e sua determinação. A terceira força é a dispersão de energia. Cada vez que você conta sobre um projeto, você gasta uma parte da energia que deveria estar investindo na execução desse projeto. É como furar um balde que você está tentando encher. A água continua entrando, mas ela também está vazando constantemente. Agora, eu quero que você pare e pense honestamente sobre sua vida atual. Quantas vezes você começou algo com grande entusiasmo, contou para todo mundo sobre seus planos e depois perdeu a motivação? Quantas vezes você sentiu que suas metas perdiam força depois que você as compartilhou? Quantas vezes você teve a sensação de que estava trabalhando mais para impressionar outros do que para alcançar seus próprios objetivos? Se você se identificou com essas perguntas, você não está sozinho. A maioria dos homens da nossa época cai nessa armadilha. Eles confundem compartilhar com conectar. Eles confundem exposição com transparência. Eles confundem atenção com apoio. Mas existe um caminho diferente. O caminho da discrição sagrada. O caminho do silêncio protetor. O caminho da riqueza que cresce na sombra até estar forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Esse caminho exige maturidade emocional. Exige que você encontre sua motivação dentro de si mesmo, não na aprovação dos outros. Exige que você seja forte o suficiente para trabalhar sem plateia, para vencer sem aplausos, para crescer sem reconhecimento imediato. Quando você abraça a discrição como um valor espiritual, algo mágico acontece. Você para de desperdiçar energia explicando seus planos e canaliza toda essa energia para executá-los. Você para de se preocupar com a opinião dos outros e foca completamente em resultados reais. Você para de buscar validação externa e desenvolve uma confiança inabalável que vem de dentro. E sabe qual é o resultado final? Sua riqueza se multiplica. Não apenas sua riqueza material, mas sua riqueza espiritual, emocional e mental. Você se torna um homem que não precisa provar nada para ninguém, porque suas obras falam por si. Você se torna alguém que inspira respeito não pelo que diz, mas pelo que conquista. A discrição é a arma secreta dos verdadeiramente ricos. É o que separa aqueles que acumulam riqueza real daqueles que apenas fingem ser ricos. É o que diferencia os homens que constroem legados dos homens que apenas constroem aparências. Número 2. Por que a exposição atrasa a prosperidade? Você já reparou como é difícil manter o foco depois que conta seus planos para alguém? Como parece que uma parte da sua energia se esvai no momento em que você verbaliza aquilo que ainda estava crescendo dentro de você? Isso não é impressão sua.
É uma lei espiritual que governa o universo desde o início dos tempos. Eu governei o reino mais próspero da história. Acumulei riquezas que até hoje são consideradas lendárias, e posso te garantir uma coisa: a exposição prematura é o assassino silencioso da prosperidade. Ela mata seus sonhos antes mesmo que eles tenham a chance de respirar. Imagine um ferreiro trabalhando em sua forja. Ele aquece o metal até que ele fique maleável, moldável, pronto para ser transformado em algo útil e valioso. Mas se ele tirar o metal do fogo antes da hora, se ele expor a obra prematuramente ao ar frio, o que acontece? O metal endurece na forma errada. Ele perde a flexibilidade. Ele se torna quebradiço e inútil. Seus planos, seus projetos, seus sonhos de riqueza são como esse metal na forja. Eles precisam de calor, de pressão, de tempo no silêncio para se tornarem realmente sólidos. Quando você os expõe antes da hora, quando você os coloca sob o julgamento e a interferência dos outros, eles endurecem na forma errada. Lembro-me de um comerciante que veio me procurar nos primeiros anos do meu reinado. Ele estava desesperado porque todos os seus negócios fracassavam. Tinha ideias brilhantes, recursos suficientes para começar, mas nada dava certo. Quando conversei com ele, descobri o problema. Ele não conseguia guardar um plano para si mesmo. Antes mesmo de começar qualquer empreendimento, ele já havia contado para dezenas de pessoas, pedido opiniões, buscado validação. O que acontecia era previsível. Cada pessoa que ele consultava plantava uma semente diferente em sua mente. Uma dizia que ele deveria focar no mercado local. Outra sugeria a expansão imediata. Uma terceira alertava sobre os riscos. Uma quarta falava sobre oportunidades que ele estava perdendo. No final, sua mente estava tão confusa, tão cheia de vozes conflitantes, que ele não conseguia mais ouvir sua própria intuição. Além disso, sem perceber, ele estava alimentando a inveja e a competição. Algumas das pessoas que ele consultava gostaram tanto das ideias dele que decidiram implementá-las por conta própria. Outras, movidas pela inveja inconsciente, começaram a espalhar dúvidas sobre a capacidade dele de executar os planos. Eu disse a esse comerciante algo que mudou completamente sua trajetória. Mantenha seus planos em segredo até que eles sejam fortes o suficiente para resistir a qualquer interferência externa. Ele seguiu meu conselho e, em menos de 2 anos, se tornou um dos mercadores mais prósperos de Jerusalém. Esse caso ilustra perfeitamente por que a exposição atrasa a prosperidade. Primeiro, porque ela fragmenta sua atenção. Quando você conta um plano para alguém, uma parte da sua mente fica constantemente preocupada com a reação dessa pessoa, com o julgamento dela, com a impressão que você causou. Essa preocupação é como um programa rodando em segundo plano no seu cérebro, consumindo energia que deveria estar dedicada à execução. Segundo, porque ela abre espaço para interferências externas. Cada pessoa que conhece seus planos se torna uma fonte potencial de dúvidas, sugestões conflitantes, desencorajamentos e distrações. É como tentar dirigir um carro enquanto 10 pessoas gritam direções diferentes no seu ouvido. Terceiro, porque ela desperta forças negativas que você nem imagina que existem. A inveja não é apenas uma emoção humana. É uma força espiritual que pode sabotar seus esforços de maneiras sutis e invisíveis. Quando você expõe seus planos prematuramente, você acorda essa força em pessoas que talvez nem saibam que estão sendo influenciadas por ela. Mas o problema mais profundo da exposição prematura é o que ela faz com seu ego. Quando você conta sobre um projeto antes de realizar, seu ego começa a se alimentar das reações das pessoas. Se as reações são positivas, você sente uma satisfação prematura, como se já tivesse conquistado algo. Essa satisfação falsa diminui sua motivação real para trabalhar.
Se as reações são negativas, seu ego fica ferido e você fica mais preocupado em provar que estava certo do que em realmente alcançar seus objetivos. Tanto a aprovação quanto a desaprovação se tornam distrações que roubam sua energia e desviam seu foco. O ego é simultaneamente o maior aliado e o maior inimigo da prosperidade. Quando ele é direcionado corretamente, ele fornece a ambição e a determinação necessárias para grandes conquistas. Mas quando ele é mal gerenciado, ele se torna uma força destrutiva que sabota tudo que você tenta construir. A exposição prematura alimenta os aspectos mais destrutivos do ego. Ela o faz dependente da validação externa. Ela o faz trabalhar para impressionar outros em vez de trabalhar para alcançar resultados reais. Ela transforma seu projeto em um espetáculo e você no ator principal, preocupado mais com a performance do que com a substância. Eu aprendi essa lição observando a natureza. As árvores mais fortes crescem lentamente, desenvolvendo raízes profundas antes de mostrar sua grandeza ao mundo. Os rios mais poderosos começam como pequenos riachos escondidos nas montanhas, ganhando força no silêncio antes de se tornarem torrentes imparáveis. Os diamantes se formam nas profundezas da terra, longe de qualquer observador, submetidos à pressão e calor por milhões de anos antes de emergir em toda a sua beleza. A natureza nos ensina que a verdadeira força se desenvolve na privacidade, no silêncio, longe dos olhares curiosos e julgadores. Quando você expõe algo que ainda está se formando, você interrompe esse processo natural de desenvolvimento. Agora, eu sei que você pode estar pensando que precisa de feedback, que precisa de ajuda, que precisa de apoio para realizar seus planos. E você não está errado. Mas existe uma diferença fundamental entre buscar ajuda específica de pessoas qualificadas e expor seus planos indiscriminadamente para qualquer um que queira ouvir. Quando eu precisava de conselho sobre uma questão comercial, eu consultava discretamente os comerciantes mais experientes. Quando precisava de orientação sobre construção, eu falava em particular com os melhores arquitetos. Mas eu nunca anunciava meus planos em praça pública. Eu nunca transformava meus projetos em tópico de conversação geral. A diferença é que eu buscava conhecimento especializado, não validação emocional. Eu procurava informações práticas, não aprovação social. Eu consultava pessoas que tinham algo valioso a contribuir, não pessoas que só queriam satisfazer sua curiosidade. Essa abordagem me permitia obter a ajuda de que precisava sem expor meus planos às forças destrutivas da inveja, da dúvida externa e da dispersão de energia. Ela me permitia manter o controle total sobre meus projetos enquanto ainda aproveitava a sabedoria dos outros. Se você quer multiplicar sua riqueza, precisa aprender a diferença entre compartilhar estrategicamente e expor indiscriminadamente. Precisa entender que seus sonhos são organismos frágeis que precisam de proteção até estarem maduros o suficiente para enfrentar o mundo exterior. A exposição não é generosidade, não é transparência, não é honestidade. Na maioria das vezes, é apenas ego disfarçado, uma necessidade desesperada de atenção e validação que sabota silenciosamente tudo que você está tentando construir. Número 3. A primeira regra: fale menos do que conquista. Existe uma dor silenciosa que atormenta a maioria dos homens da nossa época. É a dor de não ser reconhecido, de não ser visto, de não ser valorizado por aquilo que você está construindo. Essa dor é tão intensa que ela empurra você para um comportamento autodestrutivo. Você começa a falar sobre suas conquistas antes mesmo de tê-las completado, na esperança desesperada de obter a validação que sua alma está gritando para receber. Mas eu vou te contar algo que pode soar cruel, mas que é absolutamente necessário que você compreenda.
Essa necessidade de falar sobre suas conquistas é exatamente o que está impedindo você de ter conquistas reais para falar. A primeira regra para multiplicar riqueza é simples, mas revolucionária. Fale menos do que conquista. Na verdade, fale muito menos. Deixe que suas obras falem por você. Deixe que seus resultados sejam sua única forma de comunicação com o mundo. Pense em um caçador na floresta. O caçador experiente se move silenciosamente, observa pacientemente, age decisivamente. Ele não anuncia sua presença, ele não comenta sobre suas estratégias. Ele simplesmente caça. E no final do dia, a presa que ele traz para casa é a única prova de sua competência que ele precisa oferecer. Mas o caçador inexperiente faz barulho. Ele conta para todos sobre os animais que vai caçar. Ele descreve detalhadamente suas técnicas. Ele se gaba antecipadamente sobre a presa que vai trazer. E no final do dia, ele volta para casa de mãos vazias, tentando explicar por que seus planos grandiosos não deram certo. A diferença entre esses dois caçadores não é apenas técnica, é filosófica. É uma diferença de compreensão sobre como o poder real funciona no mundo. Quando eu era jovem, antes de me tornar rei, eu observei algo interessante sobre meu pai, Davi. Ele havia matado um leão e um urso para proteger suas ovelhas, mas ele nunca contava essas histórias. Eu só soube delas porque ouvi outros pastores comentando. Quando chegou a hora de enfrentar Golias, ele não precisou se gabar de suas conquistas anteriores. Elas já haviam construído uma reputação silenciosa que falava por si. Essa observação mudou completamente minha abordagem em relação às conquistas. Eu decidi que construiria minha riqueza da mesma forma, silenciosamente, consistentemente, deixando que cada vitória preparasse o terreno para a próxima sem nunca precisar anunciá-las. Nos primeiros anos do meu reinado, enquanto outros reis se gabavam de suas riquezas e faziam exibições pomposas de poder, eu estava construindo uma rede comercial que se estendia desde o Egito até a Índia. Eu não falava sobre ela, eu não a exibia. Eu simplesmente a construía, uma transação de cada vez, um relacionamento de cada vez, uma rota comercial de cada vez. O resultado foi extraordinário. Enquanto outros reis gastavam recursos tentando impressionar uns aos outros, eu estava acumulando riquezas reais. Enquanto eles se desgastavam em competições de ego, eu estava construindo um império econômico sólido e duradouro. A razão pela qual falar menos do que você conquista é tão poderoso tem a ver com uma lei espiritual fundamental. Cada palavra que você fala sobre uma conquista drena um pouco da energia dessa conquista. É como furar um pneu. Ele pode até continuar funcionando por um tempo, mas ele está constantemente perdendo a pressão que o mantém forte. Quando você conta sobre um projeto bem-sucedido, você está literalmente transferindo energia desse projeto para a conversa. Você está transformando substância em palavras, realidade em descrição, poder em performance. E quanto mais você fala, mais energia você drena. Além disso, quando você fala sobre suas conquistas, você abre espaço para questionamentos, dúvidas, críticas e comparações que enfraquecem sua confiança e dispersam seu foco. Você transforma algo que deveria ser uma fonte de força em uma fonte de ansiedade. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você precisa falar sobre suas conquistas, você está revelando uma fraqueza interior fundamental. Você está mostrando que sua autoestima depende da aprovação dos outros, que sua confiança precisa ser constantemente alimentada por validação externa. Essa dependência é como um vício. Quanto mais você alimenta ela, mais forte ela fica. E quanto mais forte ela fica, mais ela controla suas decisões e suas ações. Você começa a escolher projetos não baseado em seu potencial real de sucesso, mas baseado em quanto impressionarão as pessoas quando você falar sobre eles.
Você começa a medir suas conquistas não por resultados objetivos, mas por reações subjetivas. Você se torna um escravo da opinião alheia, sempre trabalhando para uma plateia invisível que nunca fica realmente satisfeita. A alternativa é libertadora. É escolher trabalhar para resultados, não para aplausos. É escolher construir substância, não aparência. É escolher ser reconhecido pelo que você faz, não pelo que você diz que faz. Quando você abraça essa filosofia, algo mágico acontece. Você para de desperdiçar energia em conversas e canaliza toda ela para ações. Você para de se preocupar com a impressão que está causando e foca completamente na eficiência dos seus métodos. Você para de competir por atenção e começa a competir por resultados. E os resultados falam uma linguagem que todo mundo entende. Eles não podem ser questionados, não podem ser diminuídos, não podem ser ignorados. Quando suas obras falam por você, você não precisa dizer uma palavra. O respeito vem naturalmente. O reconhecimento vem automaticamente. As oportunidades aparecem sem que você precise buscá-las. Eu construí o templo mais glorioso da história, mas eu não ficava contando para todo mundo sobre o projeto. Eu simplesmente construí. Quando ficou pronto, não havia dúvida sobre sua grandeza. Eu estabeleci as rotas comerciais mais lucrativas da antiguidade, mas eu não ficava me gabando das minhas estratégias. Eu simplesmente executei. Quando os resultados apareceram, não havia discussão sobre minha competência. Essa é a diferença entre homens que falam sobre riqueza e homens que acumulam riqueza. Os primeiros gastam energia em palavras. Os segundos investem energia em ações. Os primeiros trabalham para impressionar. Os segundos trabalham para conquistar. Se você quer multiplicar sua riqueza, precisa fazer uma escolha fundamental. Você quer ser conhecido como alguém que fala bem sobre negócios ou como alguém que constrói negócios de verdade? Você quer ser respeitado pelas suas histórias ou pelos seus resultados? Você quer ser admirado pelas suas promessas ou pelas suas conquistas? A resposta deveria ser óbvia, mas poucos homens têm a disciplina para vivê-la. Porque ela exige que você abra mão da gratificação imediata que vem da atenção e trabalhe pela gratificação duradoura que vem da realização real. Ela exige que você seja forte o suficiente para trabalhar sem plateia, para vencer sem aplausos, para construir sem reconhecimento imediato. Ela exige uma maturidade emocional que poucos homens desenvolvem. Mas para aqueles que desenvolvem, a recompensa é extraordinária. Eles se tornam uma força da natureza, silenciosa, mas imparável, discreta, mas poderosa. Humilde em palavras, mas gigantesca em realizações. Número 4. A segunda regra: trabalhe no oculto. Você já sentiu aquela pressão constante de ter que mostrar para o mundo que está trabalhando? Essa necessidade quase compulsiva de documentar cada passo do seu progresso, de postar sobre cada pequena vitória, de transformar seu esforço em performance pública? Essa pressão não está apenas roubando seu tempo e sua energia. Ela está sabotando sistematicamente sua capacidade de alcançar grandes resultados. A segunda regra para multiplicar riqueza vai contra tudo que nossa época ensina sobre sucesso. Trabalhe no oculto. Construa longe dos olhares curiosos. Desenvolva suas habilidades, seus projetos, suas estratégias na privacidade absoluta, onde apenas você e seus resultados são as únicas testemunhas do seu progresso. Imagine um atleta que está treinando para os Jogos Olímpicos. Ele tem duas opções. Pode treinar em um estádio lotado, com câmeras filmando cada movimento, com comentaristas analisando cada técnica, com a pressão constante de impressionar a multidão. Ou pode treinar em silêncio, focado completamente na perfeição de cada movimento, sem distrações, sem julgamentos externos, sem a necessidade de justificar cada escolha que faz.
Qual dos dois atletas você acha que chegará aos Jogos Olímpicos mais preparado? Qual dos dois terá desenvolvido uma concentração mais profunda, uma técnica mais refinada, uma confiança mais sólida? A resposta é óbvia, mas poucos homens aplicam essa lógica às suas próprias vidas. Eles transformam tudo em espetáculo. Cada projeto vira uma série de posts nas redes sociais. Cada conquista menor vira uma oportunidade de autopromoção. Cada esforço vira uma performance para uma plateia que, na maioria das vezes, nem está realmente interessada. Durante os anos em que construí meu império, eu desenvolvi o hábito de trabalhar nas primeiras horas da manhã, quando o palácio ainda estava silencioso e minha mente estava completamente livre de distrações. Nessas horas, eu planejava minhas estratégias comerciais, estudava relatórios dos meus comerciantes, desenvolvia novas rotas de comércio e tomava as decisões mais importantes do meu reinado. Ninguém sabia sobre essas sessões matinais. Nenhum escriba documentava meus pensamentos. Nenhum conselheiro interferiu no meu processo de raciocínio. Era apenas eu, trabalhando em silêncio absoluto, construindo o futuro do meu reino pedra por pedra, ideia por ideia, decisão por decisão. O resultado dessa disciplina foi extraordinário. Quando eu finalmente apresentava uma decisão ou anunciava um novo projeto, ele já havia sido testado e refinado na minha mente centenas de vezes. Todos os detalhes já haviam sido considerados. Todos os riscos já haviam sido avaliados. Todas as oportunidades já haviam sido mapeadas. Meus conselheiros frequentemente ficavam impressionados com a clareza e a precisão das minhas diretrizes. Eles não sabiam que essas diretrizes eram o resultado de horas e horas de trabalho silencioso, de reflexão profunda, de análise cuidadosa que acontecia longe de qualquer interferência externa. Trabalhar no oculto oferece 3 vantagens fundamentais que são impossíveis de obter quando você trabalha sob observação pública. A primeira é a liberdade total para experimentar. Quando ninguém está observando, você pode testar ideias arriscadas, explorar abordagens não convencionais, cometer erros sem constrangimento e aprender com eles sem ter que justificar seu processo para ninguém. Essa liberdade é essencial para a inovação e a criatividade. As melhores ideias quase sempre começam como experimentos estranhos, como tentativas que parecem não fazer sentido à primeira vista. Se você está constantemente preocupado com a impressão que está causando, você nunca dará a si mesmo a permissão para explorar territórios verdadeiramente desconhecidos. A segunda vantagem é a concentração total. Quando você trabalha no oculto, sua mente não está dividida entre a execução da tarefa e a preocupação com a percepção dos outros. Você pode mergulhar completamente no que está fazendo. Entrar naquele estado de fluxo onde tempo e espaço parecem desaparecer, onde você se torna uma só coisa com seu trabalho. Essa concentração total é onde acontecem os avanços reais. É onde soluções elegantes emergem para problemas complexos. É onde insights profundos iluminam caminhos que antes pareciam impossíveis. É onde a magia do trabalho realmente acontece. A terceira vantagem é a proteção contra influências externas. Quando você trabalha no oculto, você não precisa se defender de críticas prematuras, de sugestões bem-intencionadas mas prejudiciais, de dúvidas que outras pessoas podem plantar na sua mente. Você pode seguir sua intuição completamente, sem segunda, adivinhar cada movimento que faz. Essa proteção é especialmente importante nos estágios iniciais de qualquer projeto, quando suas ideias ainda são frágeis e maleáveis. Uma crítica no momento errado pode matar uma ideia brilhante antes que ela tenha a chance de amadurecer. Uma sugestão equivocada pode desviar você de um caminho que poderia ter levado a descobertas extraordinárias. Mas trabalhar no oculto exige uma maturidade emocional que poucos homens possuem. Exige que você abra mão da gratificação imediata que vem da atenção e dos elogios.
Exige que você seja paciente o suficiente para trabalhar sem reconhecimento, para construir sem aplausos, para avançar sem validação externa. Exige também que você desenvolva uma confiança interna sólida, uma capacidade de se motivar sem depender do encorajamento dos outros. Você precisa aprender a encontrar satisfação no próprio processo de trabalho, na elegância das soluções que você desenvolve, na qualidade do esforço que você investe. Lembro-me de um jovem arquiteto que trabalhava na construção do templo. Ele tinha um talento excepcional, mas também uma necessidade constante de reconhecimento. Ele estava sempre mostrando seus desenhos para os outros trabalhadores, sempre procurando validação para suas ideias, sempre interrompendo seu trabalho para explicar suas técnicas. O resultado era previsível. Seus projetos eram tecnicamente competentes, mas não tinham aquela qualidade especial que distingue o trabalho excepcional. Eles eram bons o suficiente para impressionar observadores casuais, mas não tinham a profundidade e a originalidade que vem apenas de horas de trabalho focado e silencioso. Eu tive uma conversa franca com ele. Expliquei que seu talento estava sendo desperdiçado em performances constantes para plateias que não tinham a competência para avaliar verdadeiramente seu trabalho. Sugeri que ele dedicasse um período específico cada dia para trabalhar em completo silêncio, explorando ideias sem se preocupar com a aprovação de ninguém. A transformação foi dramática. Em poucos meses, a qualidade do trabalho dele havia dado um salto qualitativo extraordinário. Ele começou a desenvolver soluções arquitetônicas que ninguém havia imaginado antes. Seus desenhos ganharam uma elegância e uma sofisticação que impressionavam até os mestres mais experientes. Quando perguntei sobre a mudança, ele me disse algo que nunca esqueci. Quando parei de trabalhar para impressionar outros, comecei a trabalhar para impressionar a mim mesmo. E descobri que meus padrões internos eram muito mais altos do que eu imaginava. Essa é a magia de trabalhar no oculto. Ela força você a desenvolver padrões internos de excelência que são independentes da opinião externa. Ela obriga você a encontrar motivação genuína para fazer trabalho excepcional, não porque alguém está observando, mas porque você se recusa a aceitar qualquer coisa menos que perfeição. Quando você abraça essa filosofia, seu trabalho se torna uma expressão autêntica de quem você realmente é, não uma performance calculada para impressionar uma plateia. E trabalho autêntico sempre carrega uma força, uma originalidade, uma profundidade que trabalho performático nunca pode igualar. Se você quer multiplicar sua riqueza, precisa aprender a valorizar substância sobre espetáculo, profundidade sobre superfície, qualidade sobre quantidade. Precisa desenvolver a disciplina para trabalhar quando ninguém está vendo, para se esforçar quando ninguém está aplaudindo, para se superar quando ninguém está medindo. Porque é no silêncio do trabalho oculto que as verdadeiras fortunas são construídas. É na privacidade do esforço focado que as habilidades excepcionais são desenvolvidas. É na solidão da disciplina consistente que os fundamentos sólidos da prosperidade duradoura são estabelecidos. Número 5. A terceira regra: controle suas emoções. Você já tomou uma decisão no calor do momento e depois passou meses pagando por ela? Já disse algo em um acesso de raiva que destruiu um relacionamento importante? Já agiu por impulso e perdeu uma oportunidade que nunca mais voltou? Se você é honesto consigo mesmo, a resposta para pelo menos uma dessas perguntas é sim, e essa honestidade é o primeiro passo para entender por que o controle emocional é absolutamente essencial para multiplicar riqueza. A terceira regra para construir prosperidade real é dominar suas emoções antes que elas dominem você. Porque no mundo dos negócios, no reino da riqueza, nas esferas onde o poder real é exercido, homens que não controlam suas emoções não duram. Eles podem ter sucessos temporários, podem até impressionar por um tempo, mas inevitavelmente eles se autodestroem.
Pense em um navio navegando em alto mar durante uma tempestade. O capitão que toma decisões baseadas no medo das ondas ou na raiva contra a tempestade será engolido pelo oceano. Mas o capitão que mantém a mente fria, que pensa estrategicamente mesmo quando as emoções estão gritando dentro dele, esse é o capitão que traz o navio e a tripulação para casa em segurança. Suas emoções são as tempestades da sua vida. Elas são naturais, elas são inevitáveis, elas são até necessárias. Mas se você deixar que elas comandem suas decisões, especialmente suas decisões sobre dinheiro, negócios e investimentos, elas vão afundar todos os navios que você tentar construir. Durante meus anos como rei, enfrentei situações que testaram meu controle emocional de maneiras extremas. Houve momentos em que outros reis tentaram me provocar para guerras desnecessárias. Houve situações em que comerciantes tentaram me enganar com ofertas que pareciam irresistíveis. Houve crises em que meu primeiro instinto era agir rapidamente, decisivamente, emocionalmente. Mas eu aprendi algo que salvou meu reino centenas de vezes. Aprendi a criar um espaço entre o estímulo emocional e minha resposta. Aprendi a pausar, a respirar, a pensar antes de reagir. Aprendi que as decisões tomadas no calor das emoções quase sempre são decisões que você lamenta mais tarde. Lembro-me especificamente de uma situação que poderia ter destruído todo o meu império comercial. Um dos meus principais parceiros comerciais me traiu, desviando uma caravana inteira carregada de especiarias valiosas. Quando recebi a notícia, senti uma raiva tão intensa que meu primeiro impulso foi mandar soldados atrás dele imediatamente, fazer um exemplo público da traição, mostrar para todos que ninguém roubava de Salomão impunemente. Mas eu havia treinado minha mente para não agir no primeiro impulso. Em vez de dar ordens imediatas, eu me retirei para meus aposentos privados. Passei 3 dias analisando a situação de todos os ângulos possíveis. Considerei não apenas a satisfação emocional de uma vingança rápida, mas as consequências de longo prazo de cada ação possível. O que descobri mudou completamente minha abordagem. Percebi que uma resposta emocional e pública não apenas desperdiçaria recursos militares valiosos, mas também sinalizaria para outros comerciantes que eu era impulsivo e previsível. Mais importante ainda, percebi que havia uma maneira muito mais elegante e eficaz de lidar com a traição. Em vez de perseguir o traidor, eu simplesmente espalhei discretamente a informação sobre sua desonestidade através das redes comerciais. Em poucos meses, ele estava completamente isolado. Nenhum comerciante respeitável queria fazer negócios com ele, e ele acabou perdendo muito mais do que havia tentado ganhar me traindo. Enquanto isso, a caravana que ele havia roubado acabou sendo interceptada por bandidos antes que ele pudesse lucrar com ela. Ele perdeu tudo e eu não precisei gastar um soldado sequer para fazer justiça. O universo se encarregou disso para mim, porque eu tive a paciência de esperar e a sabedoria de não agir emocionalmente. Essa experiência me ensinou que controle emocional não é apenas sobre não fazer coisas estúpidas. É sobre criar espaço mental para perceber oportunidades que só ficam visíveis quando sua mente está calma. É sobre desenvolver a capacidade de pensar estrategicamente mesmo em situações de alto estresse. A riqueza exige decisões complexas, muitas vezes contra-intuitivas, frequentemente impopulares. Se suas emoções estão no controle, você vai tomar as decisões que se sentem bem no momento, não as decisões que geram os melhores resultados no longo prazo. Quando você está com raiva, você quer vingança, não justiça. Quando você está com medo, você quer segurança, não crescimento. Quando você está eufórico, você quer celebrar, não consolidar. Quando você está ansioso, você quer ação, não estratégia.
Todas essas respostas emocionais são naturais, mas todas elas podem sabotar sua prosperidade se você permitir que elas guiem suas escolhas. O homem que multiplica riqueza aprende a usar suas emoções como informação, não como comandos. Ele sente raiva, mas pensa sobre o que essa raiva está tentando lhe dizer antes de decidir como agir. Ele sente medo, mas analisa se esse medo é baseado em risco real ou em insegurança infundada. Ele sente euforia, mas questiona se essa euforia está baseada em conquista real ou em expectativa prematura. Desenvolver esse controle emocional é como construir um músculo. Requer prática consistente, disciplina diária e a humildade de reconhecer quando você falha. Nos primeiros anos do meu reinado, eu ainda cometia erros emocionais. Ainda tomava decisões apressadas quando estava frustrado. Ainda falava coisas que lamentava quando estava irritado. Mas cada erro me ensinou algo valioso. Cada decisão emocional que deu errado me lembrava da importância de pausar antes de reagir. Cada palavra dita em raiva que machucou um relacionamento importante me reforçava a necessidade de pensar antes de falar. Gradualmente, eu desenvolvi o que chamo de reflexo da pausa. Toda vez que eu sentia uma emoção intensa, meu primeiro movimento automático se tornou dar um passo atrás mentalmente e perguntar a mim mesmo: o que essa emoção está tentando me dizer? E qual é a resposta mais sábia para essa situação? Essa pausa simples salvou o meu reino de dezenas de decisões catastróficas. Ela me permitiu transformar momentos de crise em oportunidades de crescimento. Ela me deu a capacidade de ver soluções criativas que só ficam visíveis quando a mente está calma e focada. O controle emocional também se tornou uma vantagem competitiva enorme. Enquanto outros líderes tomavam decisões baseadas em ego, medo ou ambição desenfreada, eu tomava decisões baseadas em análise fria e estratégia de longo prazo. Isso me deu uma previsibilidade que inspirava confiança nos meus parceiros comerciais e uma estabilidade que permitia planejar projetos ambiciosos. Pessoas começaram a me procurar não apenas porque eu era rico, mas porque eu era confiável. Elas sabiam que eu não tomaria decisões impulsivas que poderiam prejudicá-las. Elas sabiam que eu manteria minha palavra mesmo quando as circunstâncias mudassem. Essa reputação se tornou mais valiosa do que qualquer tesouro que eu possuía. Se você quer multiplicar sua riqueza, precisa entender que controle emocional não é sobre suprimir sentimentos ou se tornar uma pessoa fria e calculista. É sobre desenvolver a maturidade para sentir profundamente, mas decidir sabiamente. É sobre aprender a usar a intensidade das suas emoções como combustível para a ação inteligente, não para a reação destrutiva. É sobre reconhecer que suas emoções são ferramenta, não mestre. Elas podem fornecer informações valiosas sobre suas necessidades, seus valores, seus instintos. Mas a decisão final sobre como agir deve sempre vir da sua mente racional, da sua sabedoria acumulada, do seu comprometimento com objetivos de longo prazo. Número 6. A quarta regra: seja seletivo com quem compartilha. Existe uma verdade brutal que poucos homens têm coragem de admitir. Nem todas as pessoas em sua vida torcem genuinamente pelo seu sucesso. Na verdade, algumas das pessoas mais próximas de você, pessoas que você considera amigas, pessoas que sorriem quando você fala dos seus planos, secretamente esperam que você fracasse. Essa não é uma reflexão cínica sobre a natureza humana. É uma observação realista sobre como a inveja e a insegurança funcionam no coração humano. E se você não compreender essa dinâmica, se você continuar compartilhando seus sonhos e planos indiscriminadamente, você estará literalmente armando as pessoas com informações que elas podem usar para sabotá-lo. A quarta regra para multiplicar riqueza é ser extremamente seletivo com quem você compartilha suas ambições. Não porque você é paranoico, mas porque você é estratégico.
Não porque você não confia nas pessoas, mas porque você compreende que nem toda pessoa está preparada emocionalmente para lidar com sua ascensão. Imagine que você descobriu a localização de uma mina de ouro. Você vai sair contando para todo mundo na cidade sobre sua descoberta? Ou você vai ser cuidadoso sobre quem recebe essa informação, certificando-se de que apenas pessoas confiáveis e alinhadas com seus interesses sabem sobre ela? A resposta é óbvia quando falamos de uma mina de ouro literal. Mas quando se trata das minas de ouro da sua vida profissional, dos seus projetos, das suas oportunidades, dos seus relacionamentos estratégicos, você provavelmente age como se pudesse contar para qualquer um sem consequências. Essa ingenuidade custa caro. Ela já custou caro para você, mesmo que você não perceba. Quantas vezes você compartilhou uma ideia empolgante com alguém e depois perdeu a motivação? Quantas vezes você contou sobre uma oportunidade e depois ela simplesmente não deu certo? Quantas vezes você falou sobre um plano e depois enfrentou obstáculos inesperados? Você pode pensar que essas foram apenas coincidências, mas eu posso te garantir que não foram. Existe uma força espiritual real por trás do que acontece quando você compartilha informações valiosas com pessoas erradas. Essa força pode sabotar seus esforços de maneiras que você nem imagina. Durante meu reinado, aprendi a dividir as pessoas em categorias muito específicas baseadas em como elas reagiam ao meu sucesso. A primeira categoria era composta pelas pessoas que genuinamente celebravam minhas conquistas, sem sentir que isso diminuía suas próprias possibilidades. Essas pessoas eram raras, mas preciosas. Elas podiam ouvir sobre meus planos e oferecer apoio genuíno, conselhos úteis, conexões valiosas. A segunda categoria incluía pessoas que fingiam celebrar meu sucesso, mas na verdade sentiam inveja ou ameaça. Essas pessoas eram perigosas porque aparentavam ser amigas, mas secretamente torciam contra mim. Elas eram as mais propensas a espalhar informações sobre meus planos para pessoas erradas ou a plantar sementes de dúvida na minha mente através de comentários aparentemente bem-intencionados. A terceira categoria era formada por pessoas que eram honestamente negativas sobre meu sucesso. Paradoxalmente, essas pessoas eram menos perigosas que as da segunda categoria porque sua oposição era óbvia. Eu sabia exatamente onde estava pisando com elas. A quarta categoria incluía pessoas que simplesmente não tinham capacidade mental ou emocional para compreender a magnitude dos meus planos. Compartilhar com elas era inútil não porque elas eram mal intencionadas, mas porque elas eram limitadas. Elas não podiam oferecer insights valiosos, nem apoio significativo, nem conexões úteis. Essa categorização me permitiu ser muito preciso sobre o que compartilhar e com quem. Com pessoas da primeira categoria, eu podia ser relativamente aberto, sabendo que elas usariam as informações para me ajudar genuinamente. Com pessoas das outras categorias, eu era progressivamente mais reservado, compartilhando apenas informações que não poderiam ser usadas contra mim. Lembro-me de um episódio específico que ilustra perfeitamente por que essa seletividade é essencial. Eu estava desenvolvendo uma nova rota comercial que poderia revolucionar o comércio de especiarias no Oriente Médio. Era um projeto complexo que exigia negociações delicadas com vários reinos e coordenação precisa entre dezenas de comerciantes. Em um momento de entusiasmo, compartilhei detalhes do projeto com um dos meus conselheiros, alguém que eu considerava leal. O que eu não sabia é que esse conselheiro tinha parentes em um reino rival que se sentiria ameaçado pela nova rota comercial. Algumas semanas depois, comecei a enfrentar obstáculos inesperados. Negociações que pareciam certas começaram a emperrar. Comerciantes que haviam se comprometido começaram a se retirar. Rotas que pareciam seguras se tornaram perigosas. Inicialmente, atribuí esses problemas a coincidências ou a mudanças naturais nas circunstâncias.
Mas quando investiguei mais profundamente, descobri que informações específicas sobre meus planos haviam chegado aos meus competidores, permitindo que eles sabotassem estrategicamente meus esforços. A fonte das informações era o conselheiro com quem eu havia compartilhado os detalhes. Ele não havia me traído intencionalmente, mas havia compartilhado as informações com familiares que tinham outros interesses. E esses familiares haviam passado as informações adiante, eventualmente chegando às pessoas erradas. Essa experiência me ensinou que traição raramente é direta e intencional. Na maioria das vezes, ela acontece através de uma cadeia de compartilhamentos aparentemente inocentes. Alguém conta para alguém que conta para alguém, e eventualmente sua informação privada se torna conhecimento público. A partir desse episódio, desenvolvi um sistema ainda mais rigoroso para gerenciar informações sensíveis. Primeiro, eu classificava cada informação baseada em seu potencial de causar dano se chegasse às pessoas erradas. Segundo, eu limitava o acesso a informações sensíveis a um círculo extremamente restrito de pessoas cuja lealdade havia sido testada repetidamente. Terceiro, eu nunca compartilhava informações completas com uma única pessoa, dividindo detalhes entre várias pessoas de confiança para que ninguém tivesse o quadro completo, exceto eu. Esse sistema pode parecer paranoico, mas os resultados foram extraordinários. Meus projetos começaram a fluir mais suavemente. Minhas estratégias eram implementadas sem interferência externa. Minhas vantagens competitivas permaneciam secretas por tempo suficiente para gerar resultados significativos. Mais importante ainda, eu parei de desperdiçar energia emocional me preocupando se alguém estava sabotando meus esforços. Quando você controla cuidadosamente o fluxo de informações, você elimina a maioria das oportunidades para sabotagem externa. Mas o benefício mais profundo da seletividade é que ela força você a desenvolver confiança interna. Quando você não pode depender da validação e do apoio de todo mundo, você aprende a encontrar motivação dentro de si mesmo. Você desenvolve a capacidade de persistir mesmo quando ninguém está torcendo por você, de trabalhar mesmo quando ninguém está encorajando você, de acreditar em si mesmo mesmo quando ninguém mais acredita. Essa independência emocional é o que separa homens que constroem riqueza real de homens que apenas sonham com riqueza. Os sonhadores precisam de aprovação constante, de encorajamento constante, de validação constante. Os construtores encontram tudo isso dentro de si mesmos. Se você quer multiplicar sua riqueza, precisa aceitar uma verdade incômoda. Seu círculo atual provavelmente inclui pessoas que, conscientemente ou inconscientemente, estão atrapalhando seu progresso. Algumas dessas pessoas podem ser amigos de longa data, parentes queridos, colegas respeitados. Isso não significa que você precisa cortar essas pessoas da sua vida completamente, mas significa que você precisa parar de tratá-las como confidentes sobre seus planos mais importantes. Significa que você precisa aprender a ser seletivo sobre o que compartilha e com quem. Número 7. A quinta regra: a prosperidade que não brilha. Você já conheceu alguém que era verdadeiramente rico, mas você só descobriu isso por acaso? Alguém que possuía riquezas significativas, mas vivia de forma tão simples e discreta que ninguém suspeitava da extensão da sua prosperidade? Se você conheceu alguém assim, você teve um vislumbre de algo que é raro em nossa época: a riqueza madura, a prosperidade que não precisa brilhar para ser real. A quinta e última regra para multiplicar riqueza vai contra todos os instintos que nossa cultura consumista desenvolveu em você. Viva sem ostentar. Construa sua fortuna como um iceberg, onde a maior parte permanece invisível abaixo da superfície, sustentando silenciosamente o pequeno pico que o mundo pode ver. Existe uma diferença fundamental entre ter riqueza e parecer rico,
E essa diferença determina não apenas quanto você consegue acumular, mas quanto você consegue manter. Porque riqueza real é medida não pelo que você gasta, mas pelo que você controla. Não pelo que você exibe, mas pelo que você possui. Não pela impressão que você causa, mas pela segurança que você construiu. Pense em uma árvore ancestral, uma dessas gigantes que vivem por centenas de anos. Sua força não está na beleza das suas folhas ou na espetacularidade das suas flores. Sua força está nas raízes profundas que ninguém vê, no tronco sólido que suporta tempestades, na estrutura interna que permite que ela cresça constantemente sem chamar atenção desnecessária para si mesma. Essa é a metáfora perfeita para como a riqueza sustentável deve ser construída. Raízes profundas de conhecimento e disciplina. Estrutura interna sólida de sistemas e processos. Crescimento constante, mas discreto, que não desperta a inveja ou a interferência dos outros. Quando me tornei rei, herdar uma posição de poder e riqueza consideráveis. Mas o que fiz com essa herança foi completamente diferente do que outros reis da minha época faziam. Enquanto eles gastavam fortunas em palácios extravagantes, em festas luxuosas, em exibições grandiosas de riqueza, eu investi discretamente em sistemas que multiplicariam minha prosperidade silenciosamente. Construí rotas comerciais que ninguém percebia. Desenvolvi relacionamentos com comerciantes de terras distantes, sem alarde público. Acumulei conhecimento sobre mercados e commodities sem transformar isso em motivo de vanglória. Estabeleci reservas de recursos preciosos sem exibi-las em paradas públicas. O resultado foi extraordinário. Enquanto outros reis impressionavam temporariamente com suas demonstrações de riqueza, eu estava construindo um império econômico que duraria séculos. Enquanto eles gastavam seus recursos em espetáculos, eu estava multiplicando os meus através de investimentos inteligentes e discretos. Mas o mais importante é que eu evitei as armadilhas que destroem a maioria das fortunas. Não atraí a atenção de inimigos que poderiam tentar roubar minha riqueza através de guerra ou conspiração. Não despertei inveja em outros líderes que poderiam formar alianças contra mim. Não criei expectativas públicas que me forçariam a gastar recursos mantendo uma imagem de riqueza. A ostentação é o assassino silencioso da prosperidade duradoura. Ela transforma a riqueza real em aparência de riqueza. Ela força você a gastar recursos que deveriam estar sendo investidos para manter uma imagem que não adiciona valor real à sua vida. Ela cria um ciclo vicioso onde você trabalha não para acumular, mas para exibir. Pior ainda, a ostentação cria vulnerabilidades estratégicas que podem destruir tudo que você construiu. Quando você exibe sua riqueza publicamente, você se torna um alvo. Ladrões sabem que você tem coisas valiosas para roubar. Golpistas sabem que você tem dinheiro para ser enganado. Governos sabem que você tem recursos para ser taxados. Parentes sabem que você tem herança para ser disputada. Cada exibição de riqueza é como acender uma fogueira na escuridão. Ela atrai todo tipo de atenção indesejada de pessoas que querem tirar proveito de você de alguma forma. E quanto maior a fogueira, mais criaturas perigosas ela atrai da escuridão. Além dos riscos externos, a ostentação cria riscos internos que são ainda mais destrutivos. Ela transforma sua relação com o dinheiro de funcional em emocional. Em vez de ver riqueza como uma ferramenta para criar liberdade e segurança, você começa a vê-la como uma forma de status e identidade. Isso é perigoso porque status precisa ser constantemente mantido e renovado. Se sua autoestima está baseada na impressão que sua riqueza causa nos outros, você estará sempre sob pressão para gastar mais, para comprar coisas mais impressionantes, para elevar constantemente o nível da sua ostentação. Essa pressão se torna um vício.
Você trabalha não para acumular riqueza, mas para alimentar uma imagem pública que consome recursos constantemente. Você se torna escravo da sua própria aparência, trabalhando cada vez mais para manter um estilo de vida que não contribui para sua felicidade real ou sua segurança de longo prazo. Lembro-me de um comerciante rico que conheci durante minha juventude. Ele havia acumulado uma fortuna considerável através de negócios inteligentes e trabalho duro. Mas, conforme sua riqueza crescia, ele começou a sentir pressão para demonstrá-la publicamente. Comprou a casa mais grande da cidade, adquiriu os cavalos mais caros, vestia apenas as roupas mais finas, dava festas extravagantes para impressionar outros comerciantes. Em poucos anos, ele havia se tornado conhecido como o homem mais rico da região. Mas todo esse luxo custava caro. Muito caro. Ele estava gastando quase tudo que ganhava para manter a imagem de riqueza. Pior ainda, ele havia atraído a atenção de bandidos que começaram a planejar roubos, de funcionários corruptos que começaram a aumentar seus impostos, de parentes distantes que começaram a pedir empréstimos que nunca pretendiam pagar. Em menos de uma década, ele havia perdido a maior parte da sua fortuna. Não porque seus negócios falharam, mas porque ele gastou tudo tentando parecer mais rico do que realmente era. A ostentação havia consumido sua riqueza real. Esse caso me ensinou uma lição fundamental que guiou todas as minhas decisões financeiras. A verdadeira riqueza é como um rio subterrâneo. Ela flui constantemente, alimenta tudo ao seu redor. Fornece sustentação duradoura, mas permanece amplamente invisível para observadores casuais. Riqueza ostentada é como uma fonte decorativa. Ela pode impressionar visitantes temporariamente, mas consome recursos constantemente, requer manutenção contínua e pode secar completamente se não for constantemente alimentada por fontes externas. Quando você compreende essa diferença, você para de confundir riqueza com luxo, você para de medir seu sucesso pela impressão que causa nos outros e começa a medi-lo pela liberdade e segurança que criou para si mesmo. Você para de trabalhar para ostentar e começa a trabalhar para acumular. A prosperidade silenciosa oferece benefícios que vão muito além da proteção de recursos. Ela oferece paz mental. Quando você não está constantemente preocupado em manter uma imagem pública, você pode focar sua energia mental em oportunidades reais e decisões estratégicas. Ela oferece flexibilidade. Quando você não está comprometido com um estilo de vida caro, você pode tomar riscos calculados, aproveitar oportunidades inesperadas, mudar de direção quando necessário sem a pressão de manter aparências. Ela oferece relacionamentos mais autênticos. Quando as pessoas não sabem exatamente qual é sua situação financeira, elas se relacionam com você baseadas em quem você é, não no que você possui. Isso permite que você identifique pessoas genuinamente interessadas em você versus pessoas interessadas no seu dinheiro. Mais importante ainda, a prosperidade silenciosa oferece verdadeira liberdade. A liberdade de viver de acordo com seus próprios valores, não com as expectativas dos outros. A liberdade de gastar dinheiro em coisas que realmente importam para você, não em coisas que impressionam estranhos. A liberdade de definir sucesso pelos seus próprios termos, não pelos padrões de uma sociedade consumista. Se você quer multiplicar sua riqueza e manter, lá por gerações, precisa aprender a valorizar substância sobre aparência, função sobre forma, liberdade sobre status. Precisa desenvolver a maturidade emocional para encontrar satisfação na acumulação silenciosa, na segurança crescente, na liberdade expandida. A riqueza que não brilha é a única riqueza que dura. É a única riqueza que oferece verdadeira paz. É a única riqueza que você pode passar para seus filhos, sem também passar os problemas que acompanham a ostentação.
Seja como a montanha que guarda tesouros preciosos em suas profundezas, não como o vulcão que expõe tudo o que possui em explosões espetaculares. A montanha permanece por milênios. O vulcão se esgota rapidamente e fica inativo. Agora você possui algo que poucos homens da sua geração têm. Você possui um mapa. Não um mapa para um tesouro escondido em alguma ilha distante, mas um mapa para o tesouro que já existe dentro de você. Um mapa para a riqueza que cresce no silêncio da sua disciplina, na quietude dos seus esforços consistentes, na discrição das suas escolhas estratégicas. Essas 5 regras não são apenas conceitos para serem compreendidos intelectualmente. Elas são princípios para serem vividos diariamente, respirados em cada decisão, incorporados em cada movimento que você faz em direção à sua prosperidade. Imagine-se daqui a 5 anos. Você não é mais o homem que precisa provar algo para alguém. Você não é mais aquele que busca validação externa para se sentir valioso. Você se tornou algo muito mais poderoso. Você se tornou alguém que constrói em silêncio, que prospera na quietude, que multiplica a riqueza enquanto outros ainda estão discutindo sobre ela. Você se tornou um homem que dominou a arte mais rara da nossa época. A arte de crescer sem chamar atenção. A arte de vencer sem precisar anunciar. A arte de acumular poder real enquanto outros acumulam apenas aparências. Esta é a diferença entre homens que sonham com riqueza e homens que a possuem. Entre aqueles que falam sobre sucesso e aqueles que o vivem. Entre os que buscam reconhecimento e os que constroem legados. Se você sente que estas palavras despertaram algo profundo dentro de você, se você reconhece que está pronto para abraçar esse caminho de discrição poderosa, permaneça nesta jornada comigo. Inscreva-se neste canal, porque o que compartilhei hoje é apenas o início da sabedoria que você precisa dominar. Você já não é mais quem era quando começou a ouvir estas palavras. Algo mudou, e essa mudança é o primeiro sinal de que a verdadeira riqueza já começou a se mover na sua direção.